Olá, bom dia. Meu nome é Tainara. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens do Cefet-MG e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Catalogação de edições das obras de Hilda Hilst, Percursos e Obstáculos. Esse trabalho ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado e aí só contextualizando, né, para vocês, na minha pesquisa de mestrado a gente tem como objetivo analisar de que forma as obras e a imagem da Hilda Hilst são reescritas no campo literário a partir das edições dos livros da autora. E isso, né, tendo como ponto de partida o pensamento, né, da reflexão do lugar que a Hilda ocupa no cânone. E aí eu trouxe aqui um trechinho da professora Eliane Robert Moraes, que ela vai dizer, né, que esse lugar, abre aspas, é muito atravessado por um problema moral, que a Hilda perturbou muito a moralidade, portanto o cânone, e mesmo se tornando canônica, ela não deixa de perturbar. Então, a intenção, né, da pesquisa é por meio do levantamento dessas edições, né, da análise, especialmente paratextual, entender assim, e analisar como que as editoras, considerando, né, o aspecto transgressor da obra da Hilda e essa perturbação do cânone, como as editoras vão recolocar ela no campo literário, e bem como a imagem da autora também. Então, né, a princípio, esse mapeamento de edições, ele era para a gente um levantamento de corpos a ser analisado. Contudo, ele se mostrou tão desafiador, né, o levantamento das informações, foi repleto de tantos percalços, né, vamos dizer assim, que se tornou um segundo objeto também para a gente fazer esse mapeamento, essa sistematização, né, em formato de catálogo dessas informações de edições. Eu trouxe aqui uma citação da professora Nelísia Ribeiro, que ela vai falar também, no contexto da pesquisa dela, né, sobre essa questão, essa dificuldade de levantamento em arquivo. Aí ela vai dizer, abre aspas, diante da relativa exiguidade do arquivo de uma delas, por exemplo, a despeito de ter sido uma escritora de sucesso, inclusive comercial, tive de explorar arquivos de homens que com ela e com seu marido tinham evidente conexão. Nos arquivos deles, sim, foi possível encontrar mais vestígios do que teria sido a carreira dela. Mas isso me incomodava e eu nem sabia direito por quê. Hoje penso que incomodava porque transformava minha pesquisa em uma exploração menos sistemática e muito mais hipertextual do que eu pressupunha, e de que meu tempo de licença para capacitação permitia. Então, indo aqui, né, para o primeiro desafio que a gente enfrentou nessa catalogação, foi a questão da base de dados, né? A gente precisava definir as nossas bases de dados para mapeamento dessas diferentes edições, e aí a gente também estava incluindo, né, as traduções também dos livros da Hilda, e a gente não conseguiu identificar uma base de dados que tivesse essas informações todas sistematizadas. Então, nosso percurso ele foi repleto de locais, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos das nossas principais fontes, né? E aí elas foram, né, desde aí de acervos institucionais, né, no Instituto Hilda Hilst, o Fundo Hilda Hilst do SEDAI, na Unicamp, o acervo da Biblioteca Nacional, até as próprias edições mesmo de livros da Hilda, produções sobre as obras da Hilda, produções acadêmicas, e também sites de vendas dos livros, sites das editoras, sites sobre leitura. E aí alguns pontos, né, que se destacam nesses levantamentos de bases de dados. Os acervos institucionais, físicos e digitais não possuem todas as informações, né, sobre as edições da Hilda. E aí, dando um exemplo, né, no caso do acervo digital da Biblioteca Nacional, do total de edições que a gente mapeou, a gente identificou cerca de 50% apenas ali no acervo da Biblioteca Nacional. O restante não constava. E aí, destacando também que os acervos da Hilda mesmo, né, lá no SEDAI, o acervo pessoal, a biblioteca pessoal dela que está no Instituto Hilda Hilst, eles não têm como intuito principal realmente ter esse mapeamento de edições. E aí a gente identificou, né, um segundo ponto também, como mais desafiador ainda para a gente, era fazer esse mapeamento de reedições e traduções, porque primeiras edições a gente até conseguia essa informação de forma mais sistemática. Agora, né, quantas outras edições a gente teve de determinado livro, quantas traduções, onde esses livros foram traduzidos, é informação muito mais dispersa.
Outra questão também, o arquivamento e acesso aos catálogos das editoras. E aqui eu coloquei um exemplo do Podem Me Chamar de Louca, né, nessa figura, que é uma antologia recente de crônicas da Ailda, saiu em 2021 pela Nova Fronteira, e é um caso de livro que não consta no catálogo da própria Nova Fronteira, né, do site da Nova Fronteira. Então, assim, foi um livro que a gente identificou em pesquisa na Amazon mesmo, procurando livros que estavam à venda da autora. Então, essas dificuldades todas, né, já de início, nos fizeram fazer um primeiro recorte desse mapeamento, então a gente teve que delimitá-lo, né, apenas para edições impressas das obras individuais da Ailda publicadas em livro, no Brasil e em outros países. Aí aqui só dando um segundo exemplo, né, sobre essa dificuldade da gente mapear reedições, aqui eu cito o caso do Caderno Rosa de Lori Lamb, que ele teve sua primeira edição em 90 pelo Marçal Ono, e ainda em 90 ele teve uma segunda edição também pelo Marçal, que teve importantes alterações, especialmente paratextuais, ali na quarta capa, inclusão de texto nas orelhas, que vão alterar bastante assim, a recepção dessa obra, vai dar um aspecto ainda mais irônico, principalmente a frasezinha que vai ser incluída ali na quarta capa. Então, de certa forma, isso complementa mesmo a obra. E aqui embaixo, né, do PPT, tem um recorte do verso da página de rosto, né, da ficha catalográfica da reedição do Caderno Rosa de Lori Lamb pela Globo, que eles vão colocar a edição do Marçal apenas como a primeira edição, né, e a edição da Globo como a segunda edição. E aí um outro desafio também que a gente teve, né, foi a necessidade de acesso aos paratextos, e aí o nosso foco principal era acessar os peritextos, né, no sentido, como o Genê coloca, né, que são aqueles textos ali que estão no entorno, no mesmo volume, né, que o texto principal, então prefácio, quarta capa, essas informações, e a validação de informações gerais das edições. E aí uma primeira questão que isso colocou para a gente, né, foi a quantidade de editoras pelas quais a Ailda foi e tem sido publicada, então destacando que só em vida a Ailda já tinha sido editada por mais de 15 diferentes editoras, então isso tornou inviável, né, uma tentativa nossa de validar alguma informação diretamente com as editoras, considerando nosso tempo, e até porque algumas dessas editoras já nem existem mais e a gente encontra pouquíssimas informações sobre algumas delas. A ausência de fichas catalográficas também em edições mais antigas, o que nos prejudicou muito assim, em validar algumas informações inconsistentes. E aí eu trouxe como exemplo aqui o Alcoólicas, que em várias fontes, inclusive em edições mais recentes, ele é indicado como um livro publicado em 90, mas na própria edição física, né, que a gente teve acesso, a gente não tem nenhuma referência a 90. A gente tem várias referências a 89, na própria capa, no cantinho ali da imagem, em outros trechinhos ali, em outras partes do livro também. E aí isso gerou para a gente uma necessidade de acesso, né, às edições em si, para que a gente tentasse validar ali o máximo possível as informações diretamente pelas edições. E o que nos veio como outra dificuldade também é a questão da Covid, né? Porque esse nosso levantamento ele estava sendo feito, na sua maioria, durante a pior fase da Covid, então a gente não conseguia ir nos acervos e tudo mais. Então, aqui só demonstrando para vocês, né, como eu falei, a gente acabou gerando um catálogo dessas edições, então aqui tem alguns exemplos, né, de como ficou, a gente fez um padrão de informações, né, aqui um exemplo de uma tradução, um exemplo de uma edição mais recente. Então, né, indo aqui para as considerações finais, foi um percurso de levantamento repleto, né, de caminhos alternativos e reconfigurações de escopo. É importante a gente destacar, né, a relevância de manutenção e disposição dos arquivos das próprias editoras de forma acessível, a necessidade de melhoria das bases de dados dos acervos e demais arquivos institucionais, e a importância dos estudos de edição para o resgate e preservação das histórias editoriais. Aqui estão minhas referências. Muito obrigada, que eu deixo meu contato também, em caso de dúvidas ou de alguma observação. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.